Sergei Koberbeck, o advogado do Brasil. Vamos botar a gente na cadeia. Um abraço pra você, Sergei. Milton Neves, muito bom dia, meu caro. Uma alegria conversar com você. Não vou botar ninguém na cadeia não, meu caro. Eu sou advogado. Não, você vai meter processo pra tudo lá, porque você é infalível. Não, o advogado também atua na acusação e também... Quem decide é o juiz, é claro, pô. Exato. Por isso que a função de um magistrado é tão importante. Doutor Sergei, você deu uma aula outro dia aqui, me fugiu o nome dele, gente boa lá da Baixada. Fala aí, Guilherme, me ajuda? Cassione, Vicente Cassione, gente boa demais. Aquilo foi uma aula, cada um numa posição, era o caso do Robinho, e realmente repercutiu demais, porque vocês deram um show. E sem o apresentador bocudo intervir. Não falei nada, só escutei. Agora eu quero que você dê uma aula aí também como advogado, que você não gosta de... Você gosta mais de defender, né? Mas quando você acusa, o cara vai pra cadeia, vai pra algum lugar. Eu queria saber de você a tua opinião abalizada a respeito do caso do Cuca, que há 30 anos ele teria ou participou de uma, bem no popular, me perdoe, uma suruba com 3 jogadores do time do Grêmio. E eu pergunto, isso aí não prescreve? O STJ lá da Suíça não dormiu no ponto? Porque não aconteceu nada, não mandaram nada para o Brasil. Não é, prescreveu a execução da pena, né? Ele foi condenado lá a 17 meses de cadeia. E como ele não respondeu, como o Brasil não extradita nacionais, ele acabou ficando aqui no Brasil e prescreveu lá. Mas ele chegou a ser preso quando estava lá e aconteceu esse estupro. E eu falo aconteceu, com a boca cheia, né? Você falou que é bocudo, porque houve uma condenação. A justiça entendeu que ele cometeu esse ato sexual sem consentimento. Lá na lei da Suíça tem um outro nome. Mas, de qualquer forma, como ela tinha 13 anos, a menina, é considerado violência. Então ele foi condenado, só que ele não cumpriu a pena porque estava no Brasil. Você falou o Robinho, é a mesma coisa, quase a mesma coisa, tem semelhança com o Robinho. Agora, Milton Neves, eu fico pensando, né? Independente do aspecto moral, que existe uma carga moral, uma carga ética, o Corinthians é muito grande, o Corinthians é tão grande que esse Cuca, essa história não surgiu até então. Ele já foi campeão por outros times, já passou por um monte de lugar, e agora que ele chegou ao Corinthians, surgiu essa história. Então, independente do aspecto moral, no aspecto legal, ele foi condenado. Agora, eu fico impressionado com a prepotência desse povo. Eles não contratam advogado. Para que serve advogado? Ele vai lá, faz uma coletiva, fica explicando, fala um monte de bobagem, que não vai pedir desculpa, fala da palavra da vítima, que a moça disse que ele não estava lá, só que ele esquece que ele disse que estava lá e que teve relação sexual com a vítima. Ou seja, esse povo parece que não entende que tem que contratar advogado. Ele está estabelecendo agora um julgamento popular. Eu acho difícil que ele fique no Corinthians, pelo aspecto moral e pelo aspecto ético. Embora ele já tenha sido condenado, isso já passou, eu fico me perguntando, esse povo é muito prepotente, viu, Milton? Agora, o doutor Sergei Cobra Arbex, temos aí uma situação que eu li no UOL, acho que ontem, o líder UOL, um repórter, se não me engano, correspondente internacional do UOL, o líder, dizendo que tem a informação lá que o esperma dele, Cuca, foi encontrado no interior da moça. Então, tem essa questão do esperma, tem a questão do depoimento dele no primeiro interrogatório, ele negou. Isso está documentado por jornal, viu? A gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque a gente não tem acesso a esse processo na Suíça, mas tem relatos que ele, no segundo depoimento, falou, eu tive relação sexual com ela. Mas, de qualquer forma, teve um julgamento do qual ele não se defendeu. Ele fala que não se defendeu. Mas por que não se defendeu? Ele fala que era pobre, que não tinha condições. O clube, à época, o Grêmio, que mandou lá o vice-presidente jurídico, com todo o respeito ao vice-presidente jurídico, ele não é criminalista, nem sei, isso foi há 30 anos. Mas tem uma sentença que transitou em julgado.
todas as provas foram colhidas. Essa questão do esperma, ele admitiu que teve relação sexual com a menina de 13 anos. Então ele tem que chegar a público e dizer, olha, me desculpe por isso. Agora, ele não quer admitir, porque tem a família, ele é pai. É uma situação muito complicada, mas dizer que ele é inocente é também muito difícil. Doutor Sergei, é o seguinte, eu sou leigo nisso, é claro, mas vocês, advogados, vocês pedem para o juiz ou para a juíza cópia de processo, né? E eles, normalmente vocês recebem. Nesse caso, lá na Suíça, nós temos grandes repórteres brasileiros morando na Suíça. Não tem jeito de pegar o processo inteiro? Claro que tem. Mas eu acho que por conta do tempo, há uma certa dificuldade. Tem uma série de legislações e de imposições de sigilo na Suíça. Não é à toa que as pessoas mandam dinheiro para lá, né? Então você tem lá uma legislação que você não consegue ter acesso a não ser por uma decisão judicial ou autorização da vítima. Eu não sei onde está essa menina, que não é mais menina, é uma moça. E vale lembrar, e por isso que é grave, Milton, Corinthians é um time mundial, é o maior time do Brasil, junto com o Flamengo. Como é que vai ficar isso aí? Como é que o Cuca vai chegar lá? Estou falando do aspecto moral, tá? Como é que ele vai chegar lá e vai treinar o futebol feminino do lado dele? As meninas vão passar e vão olhar e vão falar assim, teve um cara que abusou de mulher. Eu não quero condenar o cara pro resto da vida, ele tem direito. Uma das funções da pena é a ressocialização. Ele não pode ser condenado pro resto da vida. Agora, se essa vítima está bem, eu não sei, porque ela tentou suicídio à época. Segundo matéria do jornal, ela ficou com graves transtornos mentais depois do ocorrido e tentou suicidar-se em 1988. Nossa, faz tanto tempo isso, né? Nossa, disso eu não sabia. 88 foi quando meu pai morreu. Então já faz mais de 30 anos mesmo. Zé Maria Arbex. Conheci muito. Mas, lá Milton, no... de qualquer forma, isso serve de alguma maneira para a gente repensar. Você sempre faz isso, você me chama para falar sobre esses casos. É importante, o Cuca falou muito na entrevista. Eu tive o cuidado de ouvir a coletiva dele para também entender o ser humano, o aspecto do ser humano. Mas ele tinha que ter chamado um advogado para orientá-lo. Eu não vou pedir desculpa disso, eu não fiz nada. A palavra da vítima é a coisa que mais vale. É verdade. A jurisprudência considera a palavra da vítima muito importante em caso de estupro, que geralmente é escondida, não tem testemunha. Só que é o seguinte, se ela falou que ele não participou, eu não sei, eu não vi esse depoimento dela. Ele disse que participou. O depoimento dele está lá, o interrogatório dele está lá. Eu participei desse ato sexual. Convenhamos, isso tudo vai fazer com que a gente tenha novamente esse debate e que a gente possa entender que o respeito à mulher, à condição da pessoa humana é muito importante, dos dois lados, de quem está sendo, obviamente, processado e principalmente, sobretudo, a vítima, porque ainda o homem não entende que a mulher diz não, é não. Só que nesse caso, ela nem disse não, porque ela tinha 13 anos. E a lei considera isso como violência presumida, ou seja, mesmo que ela tenha consentido na relação sexual, ele foi considerado um estuprador pela justiça. Olha, uma pergunta esquisita, mas fosse você o advogado do Cuca, qual a orientação que você daria a ele? Promover uma coletiva dizendo eu errei, peço desculpa? Se eu fosse advogado dele à época, eu teria contratado, teria ido até a Suíça e contratado um advogado lá. Como agora, o Daniel Alves, depois de todas as pataquadas que ele fez, né, ele resolveu ter um advogado na Espanha. Depois de... É sempre assim, viu? O roteiro, eu estou há 30 anos na advocacia e vejo sempre isso. Primeiro vai na delegacia sozinho. Eu vou lá, não tem nada a ver. Segundo, contrata o amigo do amigo, que é amigo não sei de quem. Aí vai lá também e dá tudo errado. Só depois é que bate nas portas de um criminalista. Então eu teria feito uma defesa lá na Suíça, porque ele foi condenado e não teve recurso, não recorreu, ou seja, passou em Albis lá, prescreveu, mas ele não foi lá, é óbvio, não ia lá, senão ele seria preso. É óbvio que o clube, à época, o Grêmio, não quis gastar dinheiro com isso,
ele também não ia lá responder, porque ele falou na coletiva, se fosse hoje, eu teria condições de pegar um avião, ter ido lá, me defender. Eu acredito que talvez ele fizesse isso mesmo. A gente não pode também desmerecer essa condição dele de ter o direito de se defender. Mas ele não fez na época. E continua não fazendo esse procedimento agora, quando ele vai para uma coletiva, depois de um jogo, eu não sei com que ele está, ele não convocou as pessoas para falar sobre esse assunto, sem advogado, mal orientado, prepotente, dizendo que não tem que pedir desculpa, que ele tem o direito de viver, que ele concorda com as mulheres, que ele tem família, que ele tem filha, tudo não de acordo com o advogado faria. Então, essa coisa daqueles adesivos de carro, contrate sempre um advogado, aquilo não é brincadeira não, viu? Aquilo é muito sério, viu, Milton Neves? Você sabe disso, né? Por isso que eu tenho grande advogado do meu lado. Se você estivesse no meu lado aí aos 15 anos, 20 anos atrás, já tinha uns 3 na cadeia, principalmente um, o invejoso maior. Escuta, ô Sergei, lá no Tribunal de Justiça, lá em Berna, não sei, está arquivado esse processo lá, né? Na gaveta do juiz ou da juíza, ou então lá no arquivo morto. Nós temos grandes repórteres lá, né? Entendeu? E eu gostaria de saber se você fosse um advogado, você pediria a cópia desse processo todo, porque ninguém viu esse processo. Eu pediria sim. Inclusive, antes de esse processo se iniciar, eu digo esse processo se iniciar agora, né? Porque ele entrou para o Corinthians e ele já foi técnico de outros times, nunca ninguém falou isso. E eu, pelo menos, não escutei. Não sei se você é muito mais bem informado do que eu com relação ao futebol. Eu nunca escutei que o Cuca tinha sido condenado por estupro. Então, antes dele ser contratado pelo Corinthians, antes de fazer aquele carnaval de tocar a sirene, eu não tenho nada contra ele, nem posso ter, né? Não conheço. Por que já não fizeram já não tiveram a cautela de buscar esse processo, chamar um advogado, se estabelecer uma história? Porque talvez, Milton, existe uma coisa que é acachapante. Não tem como escapar do fato que ele foi condenado. É igual o Robinho. O Robinho foi condenado. Mas não é verdade. Eu fui condenado porque eu fiz aquela ligação que ele fala, né, no telefone, com os amigos, lá com os outros estupradores. Mas tá lá, tá condenado, não se defendeu. É o famoso trânsito julgado que a gente briga muito aqui no Brasil. As pessoas falam, não, mas foi injusto, foi manipulado. O ministro da Suprema Corte não gosta do fulano que é político. Mas numa democracia, para o nosso bem, quem tem o direito de errar, por último, é a justiça. Senão vira bagunça, né? Então, mas mesmo assim, eu acho que isso não dá tempo. Vai buscar esse processo, tem restrições lá na Suíça com relação à legislação. Ela conta com uma lei de proteção de dados muito rigorosa. E como se trata de algo íntimo, a liberação do processo, eu vou repetir, só pode ocorrer em 3 situações: por força de lei, por uma decisão judicial ou por autorização da vítima. Eu não me surpreenderia se essa vítima aparecesse esses dias para falar sobre o assunto. E pelas reportagens que eu acompanhei, eu não vi. Mas essa menina que quase morreu em 88, por conta das sequelas que ela teve, você pode ter certeza, Milton Neves, ela ainda tem sequelas. A coisa mais cruel, tem coisas mais cruéis, tem várias crueldades que a pessoa pode ser submetida na vida. Mas abuso sexual infantil acaba com a pessoa pro resto da vida. É muito sério isso. É muito grave. Eu não sei se o Cuca fica no Corinthians, não. Com todo o respeito a ele, eu não sei se a gente vai superar esse episódio moralmente. É o preço que se paga na vida. O que vai fazer? A vida é assim, consequência e resultado. Ele tem o direito de ser técnico, tem o direito de viver a vida dele, de não pagar essa pena pro resto da vida, ele tem. Mas no Corinthians, do tamanho do Corinthians, acho difícil, hein? Agora, digamos que entre então alguém lá, um advogado, é claro, junto ao Tribunal de Justiça deles lá na Suíça, cai lá para Ferreira Alves, digamos, porque é um homem de futebol também, São Paulino, da Carlos Ferreira Alves, um grande cara, torcedor do São Paulo doente. Aliás, estou brigando muito com ele, porque o São Paulo dele ganhou do Santos uma vez, no meu Santos de 4-1. Mas foi no apito, porque o Armando Marques expulsou o Pelé e o Coutinho no primeiro tempo.
Então, o doutor Ferreira Alves, assim que eu for presidente, eu vou anular aquele jogo. E vou fechar o Corinthians. Aí, fechando o Corinthians, nós morremos tudo de fome, viu? Como o Neto, professor de português do Denilson, fala: Milton Neves, se não cesse o Corinthians, você não estava nessa situação. Pior que é verdade. Parafraseando o Vicente Mateus, o Corinthians é infechável. E você não vai conseguir isso, porque eu vou brigar com você e nós vamos ter que disputar na justiça isso. Aí eu tenho advogado bom, hein, contra você, hein? Vamos, escolha as armas que vencerei. A Zulaê Cobra, que tá com a faca entre os dentes de decepções passadas, ela vai ser minha advogada contra você, pronto. Nossa, aí vai ser um problema na família, hein? Mas você gosta do Ferreira Alves, um abraço para ele também, deve estar nos escutando. Fora o problema congênito, que é nascer São Paulino, o resto ele é um bom juiz mesmo, e você tem razão, seria mais rigoroso ou não. Mas esse processo aí é difícil, porque reabrir não dá. Eu só tenho uma coisa a favor do Cuca, que ele tem razão. Ele não tem como mais se defender de uma coisa que aconteceu lá atrás, ele não tem como lutar contra isso. É algo muito complicado do ponto de vista jurídico, né? E moralmente ele vai ficar abalado pro resto da vida com isso. Mas ele tem o direito de ter respeito pela sociedade também. Eu não sei. Eu realmente não sei qual que vai ser a consequência. Vai depender muito da imprensa. Tem gente que vai falar que é hipocrisia, porque isso foi lá atrás, mas não é, Milton. Esse assunto é muito sério. E como ele mesmo, o Cuca, disse, hoje as pessoas se preocupam mais com isso, você tem mais visibilidade, e essa sombra vai ficar em todo jogo, as pessoas vão ficar olhando para ele e vão ficar lembrando dessa condenação. Agora, por que isso não apareceu ontem, antes, hein, Milton Neves? Por que isso não foi levado? Os outros times que ele participou não tinham expressão, não, hein? O Corinthians é o Corinthians, né? O Flamengo é o Flamengo, tudo repercute muito mais. Agora, doutor, uma coisa, claro que é um chute, né? Estou imaginando, a moça que tinha 13 anos, imagino que ela tenha mais tarde se casado, tem filhos e tal, que ela não gostaria de que esse passado dela fosse revolvido, né? Porque ela fica complicando eventualmente os filhos que não sabem disso e tal. É uma imaginação. O senhor pensa assim também, não? Olha, essa coisa da imaginação é algo muito subjetivo. Isso teria que ser discutido no processo. Não me parece que foi algo imaginado. Até porque, Milton, como o próprio Cuca disse, não tem coisa mais séria do que a palavra da vítima. Realmente, já falei isso, vou repetir. Mas a palavra do réu é a rainha das provas. Ele admitiu. E um outro jogador também admitiu. Não sei o nome aqui agora, estou lendo aqui. Tinha o Henrique também, eram 4 jogadores. Então, se ele admitiu, a palavra do réu, ela é soberana, né? Ele está admitindo o crime, por mais que ele fale que a moça não identificou ele como um dos abusadores sexuais. Mas ele estava lá naquele contexto. Eu não quero transformar isso aqui num tribunal para condená-lo, entendeu? Eu não quero fazer esse papel, porque seria até antiético da minha parte. Eu não tenho acesso aos autos. Você falou do esperma que foi encontrado. Advogado sério não faz isso. Eu só estou fazendo esses comentários todos porque é um caso que vai acabar sendo noticiado, vai impactar na vida das pessoas. É o que você falou, o Corinthians tem muita visibilidade, é muito grande, mas o Código Penal da Suíça indica que se passar 15 anos de uma sentença de condenação, o condenado não precisa cumpri-la mais. Então, ele, de certa forma, está isento de qualquer problema na justiça. A gente tem que entender isso também. O processo penal é feito para o réu e para a vítima. Ele não ficou impune, digamos assim, ou até ficou. Mas a lei também estabelece respeito à prescrição, à jurisdição, porque no Brasil, principalmente, tem muitos debates. O processo foi anulado por uma mera firula jurídica. Firula jurídica que o outro pode achar um direito constitucional, né? Firula jurídica porque não é a tua mãe, teu filho que está sendo processado. Então a gente tem que respeitar tudo isso também.
Olha, esse debate é difícil, viu, Milton Neves? Eu sinto, por mais que eu sinta pena da moça, e eu sinto muita pena, e eu acho que ele deve pagar por o que ele fez, ele também não vai ser vida fácil para ele, não. É isso aí. Ô doutor, o problema é o seguinte, rapaz, no nosso mundo do futebol, o Arrigo Sacchi, o italiano, um dia falou que o futebol é a coisa mais importante dentre as menos importantes. Atualmente eu discordo dele, porque o futebol hoje é um produto mundial, entendeu? Que, nossa, envolve bilhões, bilhões, bilhões e bilhões, é uma coisa importante, até na autoestima do torcedor, entendeu? Muita gente é fanática demais, né? Então fica complicado, mas o que está acontecendo no mundo do futebol é que esses 3 casos recentes, sabe, mancham o futebol alegria, futebol folclórico que seja, futebol disputado, porque já são 3 casos, né, doutor? Assim, pega mal pro futebol nosso. O futebol é o reflexo da sociedade. A gente tem muita violência, que vai a violência no dia a dia, com o assalto, com o roubo. A gente tem a violência que está chegando nas escolas. Se o Brasil é violento, se o mundo é violento, por que não atingiria as crianças também? Por que o debate não estaria dentro do futebol? Você se lembra, há pouco tempo atrás, tinha jogador que sofre racismo e o jogo continua. Aliás, outro dia mesmo, por que ainda tem torcedor que aparece xingando um jogador de macaco e ele não é preso em flagrante ali na hora? Por que aquele policial, aquele delegado que prendeu um jogador de um time, agora não me lembro, que xingou um jogador de São Paulo de forma racista, e ele foi preso em flagrante no intervalo do jogo? Todo mundo criticou o delegado. Mas você não podia ter feito isso. Como não? O futebol não é um templo isento da lei. Tudo que acontece reflete. Então a gente tem que entender a violência como algo maior, viu, Milton? Até mesmo no nosso discurso. Agora, doutor Sergei, em relação... Desculpa, eu interrompi seu raciocínio aí. Pode concluir, não, por gentileza. Então, o caso do racismo, lá na Espanha está uma vergonha, né? O que estão fazendo com o Vini Júnior é uma coisa de cadeia para aqueles vagabundos lá que chamam de macaco. Ele é perseguido na Espanha inteira, cara. Só porque é negro. Negro igual Pelé, os grandes atletas do mundo negros. Se um dia o Nelson Mandela, sabe, ele pega e lidera aí e fala o seguinte, enquanto vocês não pararem com racismo em relação aos negros, nós não vamos lutar boxe, não vamos praticar atletismo, não vamos jogar basquete, acaba a NBA, e no futebol também. Quem é do futebol negro não joga. Assim mata o esporte, porque é impressionante o que cresce isso aí. O que estão fazendo com o Vini Júnior, tem o pai dele, tem a mãe dele, ele é negro, e daí, entendeu? Ele faz gol, comemora, ficam xingando o cara. Ali tem que prender uns 500, viu, doutor? Então, você vê como está enraizado na sociedade ainda? O racismo, o machismo, que resulta no estupro, que resulta numa violência contra a mulher. Dá até para você raciocinar que tem pessoas que têm dificuldade de entender isso, de entender que isso são absurdos que a história consagrou de maneira até recente. A mulher, por exemplo, não votava até a década de 30, 40, e isso tudo está sendo um crescente, e tem muita gente que ainda fica, mimimi, agora não posso falar mais nada. Não pode mesmo, meu filho. Você precisa aprender que o mundo foi colocado de maneira errada lá atrás. Eu sei que é difícil, que vai ter exageros de um outro lado, é óbvio que vai ter situações claramente injustas, mas isso é para o bem da nossa sociedade, para você olhar o outro como ser humano, é você olhar o próximo como seu semelhante. Tem muita gente que inclusive professa a fé, religião, e é racista, mas nem sabe o que é também, viu, Milton? Porque a avó veio de um lugar que as pessoas eram. Então isso tudo vai fazer com que a gente sempre reflita, e nesse aspecto é o único lado, digamos, positivo desses casos, é que a gente possa não errar de novo, aprender com eles e sermos um ser humanos melhores, porque nós estamos aqui para evoluir também. A gente não está aqui só para comprar carro, para ser feliz, para ter prazer, a gente está aqui para
para evoluir com o outro ser humano. E se a gente não tiver esse olhar, não vai ter condição de conviver. Aliás, meu caro Milton, seus ouvintes da Bandeirantes sabem disso. Está todo mundo violento, está todo mundo egoísta. E desse jeito como a humanidade está indo, ela vai acabar. Porque as pessoas não suportam mais as outras. A verdade é essa. Agora, no mundo do futebol, o pessoal me pergunta, qual é a tua opinião sobre o racismo, essa coisa nojenta? Eu respondo, escalando só jogadores negros do Santos, meu amor. O Santos que me norteou na vida, graças ao Pagão e ao Pelé. Para mim, o Pelé não é mais Pelé, é São Pelé, entendeu? Ele fez um bem danado para a humanidade. Então, eu queria falar a respeito do time de negros que eu escalo do meu Santos. Goleiros 3, Veludo, foi goleiro de Copa do Mundo, o Agenor Gomes, o primeiro dos Mangas, e o Aguinaldo, que estava no 10º gol do Pelé no Maracanã. Lateral direito, Lima, o Coringa. Na área, Modesto e o Teodorico Haroldo de Oliveira, o Sombra. Lateral esquerdo, Geraldino, o Padre. O ataque, Dorval, Mengalve, Coutinho, Pelé e Edu ou Abel. Assim está respondida a minha opinião sobre os negros. A paixão da minha vida, que norteou na minha vida, foi exatamente o time do Santos e os negros, entendeu? Agora, tá louco, é uma coisa absurda. Esse Vini Júnior, eu insisto, rapaz, esse rapaz está sendo cotado até já para melhor jogador do mundo. A Espanha não se coça, tem que prender esses caras, você não acha? Tenho certeza que tem que ter punição rigorosa, trabalho da polícia, talvez haja alguma permissividade por conta de cultura, mas cultura se combate, infelizmente, não só com mais cultura contrária, mas também com legislação. Lá na Espanha tem uma legislação dura, mas cadê a aplicação da lei? Se a lei não é aplicada, ela não funciona, né? Você tem que ter os instrumentos, a polícia conectada, e não deixar para lá, porque esse tipo de embrião vai contaminando as pessoas, vai fazendo com que elas sejam colocadas num patamar de mais violência. Você imagina a pessoa que é discriminada, Milton Neto? O que acontece com ela depois no futuro? Como é que vai criar um filho? Como é que ela vai ter lugar na sociedade? Eu estou aqui em Campos do Jordão, passando o feriado, está lindo aqui. Você não vê, muitas vezes, eu fui em 2 restaurantes, você não vê negros em restaurante. Você não dá oportunidade para essas pessoas evoluírem enquanto cidadãos. Aí tem um jogador de futebol que brilha pelo talento que Deus lhe deu e a sociedade reluta em ter essa pessoa entre eles. No seio da importância. Você citou o Pelé. O Pelé era discriminado. Agora, tinha uma parente antiga que viu o Pelé casando com uma mulher loira na época, eu não lembro o nome dela, teve 2 filhos, e ela falou assim, nossa, que absurdo isso. Alguém ensinou para ela que isso era normal. Assim como o homem acha que pode pegar na mulher, pegar no cabelo da mulher e beijando à força. E está mudando isso, graças a Deus, né? Mas está muito devagar ainda. Ô, doutor, você falou en passant aí exatamente do rigor da justiça espanhola. Então gostaria de saber, neste momento, o senhor tem muitas informações, o mundo inteiro tem, como é que está a situação do Daniel Alves? A situação do Daniel, olha, até me perdoa a inflexão da voz, é que fizeram tanta bobagem no processo que se não fosse grave, se não fosse trágico, seria até cômico. Com todo o respeito a ele e ao advogado dele, as pessoas que o cercam. Primeiro ele foi lá sozinho na delegacia, né, num caso de estupro. Depois foi com o advogado que é amigo não sei de quem. Depois ele contratou agora um advogado que veio com teses esdrúxulas, que por conta da lubrificação da vítima, ela teria tido prazer, então ele não é culpado. Olha, eu nunca vi isso na minha vida. Viu? Meu Deus, que absurdo. Eu já vi várias defesas. Agora o Daniel Alves ia pedir dinheiro de volta desse advogado que ele contratou lá, porque, pelo amor de Deus, ele não... Eu acho que ele já está condenado, não só pela opinião pública, mas pelos autos. Mas eu acho que ele tem que ser respeitado ainda lá dentro do processo, é claro. Mas ele deve ficar preso mais um bom tempo lá, viu, Milton? Eu não vejo muita... Todas as provas indicam para a culpa dele. Não obstante, o processo
ter uma série de nuances que vão ser apuradas lá, mas que fizeram uma bagunça nesse processo. E olha, eu já disse aqui no teu programa e vou repetir. A justiça muitas vezes condena mais o mentiroso do que o culpado. E geralmente quem entra em contradição, quem comete muitos erros de coerência durante um processo, ele se parece mais mentiroso do que verdadeiro. Isso é uma coisa meio popular, mas para a justiça é importante. E o Daniel Alves teve quantas versões? Sabe me dizer? 5? 6 versões? Então qual é que é a verdadeira? Nenhuma delas, né? Agora, vamos ao caso do Robinho, que começou brilhantemente no Santos, jogou muita bola e tal. Eu gosto dele. Eu fui um dos poucos jornalistas convidados para o casamento dele, lá na Enseada, no Guarujá, no Casagrande Hotel. Dunga estava também, então. Entendeu? Estava muita gente lá. Eu estava com a minha esposa, com o filho mais velho, o Dunga com a esposa, por sinal, uma simpatia. Porque marcou época, sim. Porque entrevistar você é muito fácil, né? Porque você é do ramo mesmo, entendeu? Daqueles doentes pelo direito. E ficou para a história, sem dúvida, do rádio esportivo, aquele debate do Vicente Cassione, que eu respeito muito, e o senhor, e o Sergei Kobarbeck. No caso do Robinho, você continua com a mesma posição ou abrandou um pouco a coisa? Não, mas você fez uma grande Vicente Cassione, advogado criminalista de SCOL também. E ele ficou, assim, digamos, prejudicado, porque ele é um advogado maravilhoso, porque a causa era ruim. E, assim, respeitosamente com ele, né, com o respeito que eu devo a ele. Então, aquele júri que você estabeleceu aí na rádio ao vivo foi muito bom. Você devia fazer mais vezes. Mas aquilo lá foi uma situação que também já está definida, o Robinho já está condenado, não tem como mudar a minha opinião sobre isso. Eu não vou abrandar nada, porque eu não sou advogado dele e também não sou contra ele. Só que já está condenado também. E o Robinho vai sofrer, está sofrendo essa situação aqui no Brasil, só que de maneira mais grave do ponto de vista jurídico, porque do Cuca não dá para fazer isso mais. O Cuca não tem nenhuma consequência jurídica. E, bem da verdade, ele é tecnicamente livre. O Robinho não, ainda pode, a sentença, já teve uma decisão do STJ, da lavra da ministra Maria Tereza Assis Moura. Esse processo de extradição ainda pode acontecer, vai vir para o Brasil, não de extradição, perdão. Esse processo vai vir para o Brasil de nacionalização do processo e ele pode vir a ser preso no Brasil ainda. Vai demorar. Tem todo um rito que tem que ser respeitado para que não haja anulação. E é importante ressaltar isso. Parem de ficar tratando o processo penal como vilão. Tem que respeitar os prazos, tem que respeitar os recursos. E tem um monte de especialista de plantão. O Brasil tem muito recurso. As pessoas não entendem que isso tudo faz parte do sistema para que o sistema funcione. Mas o Robinho também ele pode ainda vir a cumprir a pena. Não mudei minha opinião não, viu, Milton? Você tem alguma informação diferente aí que possa me... Não tenho não, tá igualzinho. Então... Apenas desculpa, doutor. O advogado dele no Brasil pediu a cópia do processo em italiano, mas aí a Itália não mandou não aceitou. Então mais um problema para ele, do ponto de vista jurídico, mas eu acho que essa tradução vai ser deferida pela justiça brasileira, porque é impossível que a justiça possa fazer alguma coisa aqui, ainda mais de maneira tão inédita, sem a cópia, sem a tradução. Enfim, vai ser um caso, um lynch case, vai virar um precedente para outras situações. É mais um cerco, digamos assim, que se fecha contra pessoas, como no caso do Cuca, que embora seja diferente, que acabam cometendo um crime fora do Brasil, vem para o nosso país e como o Brasil tem uma lei que não extradita nacionais, ela fica impune, digamos assim, embora a sociedade vai ficar em cima. Não tem nada, além da prisão, que é uma das piores coisas que o ser humano pode passar, o julgamento moral da sociedade é pesado também. Então, às vezes é melhor que ele cumpra a pena, eu acho, cumpre a pena, vai lá, cumpre a pena,
se submete para depois você dizer assim, ó, eu paguei para a sociedade o que eu devia, agora eu tenho o direito de ser um cidadão respeitado. E quando fica nessa situação, às vezes fica até pior, porque ninguém vai ficar, mas ele está impune, é ladrão, é estuprador. E a pessoa não tem muito como se defender, né? Olha, uma opinião de um colega teu, envolvendo suas palavras. André Frois, popular Buda da cidade de Ribeirão Preto, onde ele nasceu, torcedor fanático do Comercial de Ribeirão Preto, ele não gosta do Botafogo, e ele mora em Belo Horizonte e em São Paulo, né? Tem um escritório monumental lá num prédio que eu conheço bem na Avenida Paulista, e é um cara que está ganhando tudo quanto é processo aí de empresas que, sabe, teriam falhado em relação à remuneração de profissionais, etc. e tal. Mas são outros 500. Ele está dizendo aqui, Sergei não está dando uma entrevista. Ele está dando uma aula. O André Frois é um grande advogado, ele mandou aqui para mim uma mensagem também. Que aula, parabéns. Mas aí também, se ele estivesse falando com você, ele também estaria fazendo o mesmo, mas obrigado pelo elogio, meu caro colega André Frois, que é um grande advogado, e eu vou aceitar sim, eu não vou fazer assim, não é nada, ele é meu amigo, não, eu vou aceitar o elogio sim, muito obrigado. Doutor, então é isso, viu? Grande abraço, muito obrigado pela aula. Obrigado, Milton Neves, um abraço para o Cimate, que me ligou, me achou aqui no meio da montanha. Abraço, doutor. Um abraço para todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes e um especial para você, Milton, sou seu fã. Mas espera aí, doutor, só uma última coisa sobre o Campos Jordão. O senhor sempre dá umas aulas aí, etc., mas coincidentemente você falou de Campos Jordão, que você está aí em Campos Jordão. E essa explosão que aconteceu aí, qual é a tua opinião aí ou informação nova? Então, a gente não tem muitas informações, porque a gente estava até conversando aqui pela manhã no café com meus amigos e minhas amigas que estão aqui sobre esse acidente. Um acidente na Pedra do Baú, e não é tão perto de onde eu estou, mas que lamentavelmente teve até feridos, né? O pessoal fala, não teve nenhuma morte, mas tem uma senhora gravemente ferida. É uma explosão que em apartamentos na Pedra do Baú, mas eu não tenho assim detalhes da ocorrida, a não ser o que o pessoal tem pelo jornal, né? Feriu 4 pessoas, atingiu 10 apartamentos no Morro do Elefante, que é um dos bairros, aqui um dos locais aqui de Campos do Jordão, e eu sei que uma mulher de 24 anos e uma adolescente de 14 anos foram levadas para o hospital de Taubaté. E eu não sei o atual quadro delas agora, mas o fato é que o prédio estava interditado. Então por que tinha gente lá, né? Eu não sei, é tudo muito complicado isso, né? O Brasil sempre tem essas repetições de tragédias anunciadas, mas a gente ainda vai esperar para não ser leviano, falar bobagem, né? Eu espero que elas fiquem bem e que isso seja mais um episódio aí para o pessoal aprender a ver fiscalização. Lembra da Boate Kiss? Falta muito isso no Brasil, né? Fiscalização, por que explodiu, parece que foi gás de cozinha. Eu não tenho realmente... Me perdoa por não ser um bom correspondente jornalístico agora no seu programa. Mas você está me imitando lá na Cultura FM, então você tem futuro. Eu sempre te imito. Você é um dos referenciais da comunicação no rádio. Eu sempre te imito. Mas você foi jornalista aí, sabe por quê? Eu não sabia, não li na mídia que era um prédio de Campos Jordão, onde você está, interditado, pô. Se está interditado, não pode entrar ninguém, ué. Eu vou até retirar o que eu disse, porque eu estou lendo aqui matérias do jornal e eu não gosto de fazer isso, assim, de maneira... Mas, de fato, aconteceu alguma coisa errada, né? Porque não é para explodir um prédio, concorda comigo? Claro. Então tem que investigar, porque o impacto da explosão foram sentidos de longe. E é um negócio assim, impressionante, né? Imagina, é até surpreendente que isso possa ter acontecido. Mas do fato é que as pessoas ficam mandando mensagem, as pessoas ficam preocupadas, mandando mensagem, para mim já tudo bem aí em Campos do Jordão. Que bom, né, que o mundo hoje tem essa empatia, as pessoas se preocupam. Mas eu não tenho, assim, mais informações, a não ser essas que eu passei
10 apartamentos foram atingidos e as pessoas estão no hospital. Espero que elas fiquem bem, né? Muito bem. Sergei Cobarbex, muito obrigado aí pelas aulas, tá bom? Muito obrigado, meu caro. Eu que agradeço. Um grande abraço para você e todos os seus ouvintes aí da Rádio Bandeirantes. Muito bem, tá? Viu o Sergei Cobarbex, viu o Sergei Cobarbex, viu o Sergei Cobarbex, viu o Sergei Cobarbex, viu o Sergei Cobarbex.